as bênçãos é perder tempo, né? Porque você nunca vai conseguir contabilizar, né? Mas vamos tentando, né? Enquanto vida a gente tem aqui. Eu sei que para quem tem dificuldade de dormir, contar as bênçãos faz você pegar no sono rapidinho, né? Deita na cama e começa a contar as bênçãos daquele dia, né? E logo, logo você dorme. Bênção. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Muito bom. A Rose mencionou Mateus 18, 20, né? O texto que pregamos há um domingo atrás aí. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, né? Aí estou no meio deles. Antes da gente ler Lucas 15 aqui, eu só queria fazer uma pergunta, né? Aproveitando que Mateus 18, 20 foi citado. Quando ele diz reunidos em meu nome, onde 2, né, ou 3 estiverem reunidos em meu nome. O que significa reunidos em meu nome? Quando 2 pessoas estão reunidas no nome dele, ou 3 ou mais, reunidos em nome dele. Eu disse aqui naquela ocasião que é reunir com um propósito, né? Não é ir em qualquer reunião sem objetivo. Reunidos em nome dele é você ir com esse propósito, né? De estar ali em nome dele. Mas, aprofundando um pouco mais, reunir em nome dele no mundo espiritual significa o que exatamente? No mundo espiritual está acontecendo algo. 2 pessoas ou mais reunidas ali e dizer que aquela reunião está acontecendo em nome dele, de Jesus, o que significa isso? Hã? O que significa isso? Você reunir com mais uma pessoa e dizer assim, olha, eu e você estamos aqui hoje e agora em nome dele. No mundo espiritual, o que significa isso? O que você acabou de fazer no mundo espiritual? Oi? Atrair a presença dele? É algo mais. Hã? Está ligando na terra o que está ligado no céu. Vou ajudar vocês. Mateus 28, quando ele diz, né? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de, significa o quê? Uma reunião com 2 ou mais pessoas em nome dele significa o quê? Como? A representação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas significa que aquela reunião que vocês estão fazendo ali não é de vocês. É dele. Se é dele, então todo mundo espiritual sabe que vocês estão ali em nome dele. A reunião é dele. Qualquer implicação espiritual que acontecer ali ou a partir daquela reunião está diretamente relacionada com dele. Ele vai responder.
Lembra que eu disse também que reunir em nome dele, aí ele diz assim, ali estou. Ali estou significa que ele está com tudo que envolve a pessoa dele, né, o caráter dele. Então ele está ali com tudo o que aqueles 2 ou 3 que estão reunidos em nome dele podem precisar. Ele, diz João 1:1, ele veio habitar entre nós cheio de graça e de verdade. Ele veio habitar entre nós cheio daquilo que nós estávamos vazios, do que nós precisávamos. Então ele veio, ele se encarnou na plenitude de Deus, com tudo o que nós precisamos. E ele veio habitar entre nós cheio de graça e de verdade. E é o que nós precisamos, graça e verdade. Tudo que nós precisamos, ele já veio habitar entre nós cheio disso. Está available, né? Disponível a todos nós. Reunir 2 ou 3 em nome dele significa que nós estamos ali em nome dele, significa que eu estou aqui com meu irmão ou com os meus irmãos, mas essa reunião é dele, é para a glória dele, e ele está aqui e ele tem tudo que nós precisamos para estar aqui. E qualquer coisa que acontecer aqui está diretamente relacionada com ele, porque é no nome dele que nos reunimos. É só para trazer essa ideia da importância de entender o nome dele. Quando nós queremos descobrir o caráter de uma reunião ou a importância de uma reunião, de um ajuntamento de pessoas, a gente chega para as pessoas e pergunta: escuta, vocês estão reunidos aqui em nome de quem? Quem é o responsável pela reunião? Descobrindo a pessoa responsável, a gente descobre o caráter da reunião, a importância e a relevância dela. Dependendo do nome de quem ou pelo qual as pessoas se reúnem, aquela reunião pode ter um peso muito grande, dependendo, nem tanto. Então nós estamos reunidos em nome dele. Onde houver 2 ou mais em nome dele, ele está no meio. Então a gente precisa recuperar esta importância de entendermos o porquê de estarmos juntos todas as vezes que nos reunimos. E nós perdemos isso, o povo de Deus perdeu isso. E a gente precisa entender que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ele está. E a gente precisa resgatar isso, essa importância de estarmos juntos. Ok? Mas, dentro do possível, nós vamos estar sempre falando de Mateus 18:20, porque é muito importante. Hoje nós vamos falar de Lucas 15, versículo 1 e 2. Ok? A Argentina está em festa hoje, né? Todo mundo lá, né, festejando. E os brasileiros aqui chupando o dedo, né? Turminha difícil essa, né? Ainda bem que eu não sou brasileiro, né? Sou moçambicano agora. Bem. Então, vamos lá. Lucas 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Esse todos os publicanos não se refere à quantidade de publicanos, mas à variedade de publicanos, ou seja, todo tipo de publicanos e pecadores para o ouvir. Aproximavam-se de Jesus. Jesus atraía essas pessoas.
Todos os tipos de pessoas eram atraídas por onde ele passava. Onde se sabia que Jesus estava passando, chegando ou indo, as multidões corriam, afluíam até aquele lugar. E tinha ricos, pobres, homens, mulheres, jovens, velhos, doentes, enfermos. E segundo Lucas 15, até publicanos, todo tipo de publicanos e pecadores, todo tipo de pecadores. Pensa aí num tipo de pecador. Estava lá, procurava, queriam ouvir Jesus. Esse povo, de acordo com a narrativa bíblica, eles eram atraídos, iam até Jesus, e diz aqui a narrativa, para o ouvir. Pela narrativa aqui, eles não iam para falar, se queixar, reclamar. Não. Eles queriam ouvir Jesus. Isso é maravilhoso. E no ouvir, tudo acontece. Tudo acontece. Então diz aqui que eles queriam ouvir esse homem. Este é um grupo de pessoas. Seguindo a narrativa bíblica, verso 2, diz assim: e murmuravam os fariseus e escribas. Quem eram os fariseus e escribas? Os religiosos. Olha lá, de um lado, publicanos e pecadores querendo ouvir. Olha como ele terminou o capítulo 14, no finalzinho do versículo lá 35. Quem tem ouvidos para ouvir? E olha como começa o capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí a gente vê isso acontecendo. Ele está falando e gente querendo ouvir, né? Mas aí, por outro lado, no contraponto, murmuravam fariseus e escribas. E olha o conteúdo da murmuração deles. Olha aí, este recebe pecadores e come com eles. Como é que é? Fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A gente não dá muita importância ao que eles estão falando aqui, mas os termos que eles usam aqui, para quem era escriba e fariseu, eram extremamente implicantes, ou seja, importantes para aquele contexto que eles viviam. Era questão mesmo séria de chamar atenção e levar para correção, para disciplina, para repreensão. Porque eles olham Jesus e fala que ele receber pecadores é algo muito sério. E comer é pior ainda. É conivência. É questão de escândalo, é sujar o nome da igreja. É complicar, é trazer problemas sérios para o trabalho dos fariseus e dos escribas. Então eles não estão apenas fazendo uma murmuração qualquer, não. É uma murmuração com peso de queixa, de acusação, de complicação. Tipo assim, poxa, se Jesus desse importância ao que estes homens estavam fazendo, Jesus poderia então se preocupar. Vou ser chamado ao conselho. Isso que eu estou fazendo é motivo de puxão de orelha,
de perda de cargo, de função, de repreensão. Não é uma murmuração light, é uma murmuração pesada, séria, porque estava sendo porque Jesus estava sendo motivo de procura por um bando de gente, marginalizados, outsiders, né? Ou seja, fora daquele esquema no qual eles não poderiam entrar jamais, com muita dificuldade. E Jesus então vem, e essas pessoas vêm procurando Ele, seguindo, acompanhando, para ouvir. E esse para ouvir, por si só por quererem ouvi-lo, já é um cumprimento profético do que Jesus estava dizendo o tempo todo. E os profetas também diziam: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eles estão ouvindo, e Jesus está falando sobre o reino. E aí, simultaneamente, né, no mesmo espaço, no mesmo ambiente, no mesmo movimento, tem lá um grupo de pessoas, fariseus e escribas, murmurando. Não ouviam, mas falavam. Um outro queria ouvir, mas estes outros não davam a mínima importância, atenção, seriedade ao que se falava e ao que se poderia ouvir. Não estava entendendo o que estava sendo dito por Jesus. E aí, quando você não entende o que é dito, não percebe no mundo espiritual o que está sendo falado, a nossa reação é esta dos escribas e fariseus: murmurar, reclamar, achar algum problema. E isso é algo que já acontecia e continua acontecendo. As pessoas, quando não discernem o que é dito pela palavra de Deus, pelo reino de Deus, pelo mundo espiritual, pela a palavra de Jesus, quando você não discerne, não ouve, não entende, não compreende, não consegue ter os seus ouvidos abertos para o que Deus está falando, a primeira atitude nossa, ou dessas pessoas que não ouvem quando se deveria ouvir, é murmurar, é achar alguma coisa. Então vamos condenar, porque ele recebe, isso é muito sério, e ele come, pior ainda. Então temos que teologizar o não conseguir ouvir. E é interessante que o argumento dos escribas e fariseus, entre eles, era realmente petulante, relevante. Ou seja, se eles se reunissem ali, eles poderiam gastar horas e horas dizendo que receber pecadores e comer com pecadores religiosamente é algo inaceitável, e que teologicamente era verdadeiramente plausível a queixa deles, a murmuração deles. Vamos voltar aqui, quem concorda? Muitos levantariam as mãos, falaram assim: tá, tem toda a razão. Esse homem é judeu, está mexendo com as coisas de Deus, portanto não pode receber e nem tampouco comer com publicanos e pecadores. O concílio, com certeza, deles iria fazer ali uma ata, um documento, né, de agravo, de discordância do que Jesus estava fazendo. E o pior de tudo é que, com certeza, eles ainda colocariam subsídios nesse documento com textos bíblicos do Antigo Testamento e das tradições, e olha lá um monte de coisas para justificar e dar peso ao que eles estavam observando. Gente, quando você não ouve,
você apela. Quando você não ouve o Evangelho, você toma decisões erradas. Quando você não ouve o Evangelho, você faz besteiras na sua vida. Quando você não ouve o Evangelho, você murmura. E o pior é que nessas horas você encontra gente que também não está ouvindo e que está estranhando e se junta. Eram escribas e fariseus. Entre eles havia rixas entre escriba e fariseus. Mas nesta hora, para condenar alguém por não conseguir ouvir o que os publicanos e pecadores estavam ouvindo e entendendo, eles se unem. Uau! Os inimigos se unem, porque não ouvem, e por não ouvirem, murmuram. E é assim que acontece o tempo todo. Quando a gente começar a ouvir gente, ou lidar com gente dentro da igreja, murmurando do Evangelho, murmurando da igreja, murmurando do Senhor, murmurando da vontade do Senhor, murmurando do reino de Deus, toma cuidado. Tem que perguntar e andar com eles para ver se realmente eles estão ouvindo o que os publicanos e pecadores estavam ouvindo. Por isso eu costumo dizer, sem sombra de erro, né, mesmo que assuste e escandalize algumas pessoas, eu costumo dizer que é bom para nós e para a nossa maturidade cristã não ficarmos pensando que Deus só fala dentro da igreja nos cultos, ou que somente aqui nos nossos encontros e ajuntamentos é que temos discernimento. Não, calma. Lá fora também as coisas acontecem. Deus está falando o mesmo Evangelho que está aqui, os mesmos princípios, a mesma linguagem, lá fora. E nos lugares menos prováveis de se falar e de se ouvir a voz de Deus. E o mais assustador é que tem publicanos e pecadores lá, ouvindo melhor do que os que estão aqui dentro. E o pior é que se você um dia encontrar ou esbarrar com essas pessoas aí fora, em alguns eventos da vida, em alguns cruzamentos, em algumas filas, em alguns eventos, e eles começarem a falar o que eles estão ouvindo do Senhor, você que é religioso e que está acostumado a ouvir só na igreja, só nos cultos, só nos cânticos, só quando se ajunta, você vai ser pego de surpresa no mesmo processo, na mesma situação destes fariseus e escribas. Poderá sair de você naquele momento murmuração. Porque Deus não pode falar com essas pessoas. E como é que elas ouviram se elas não estão conosco? E aí você vai querer teologizar o que está acontecendo o tempo todo. E sempre foi assim na história do Evangelho. Lembram de um caso parecido com este, da murmuração aqui dos fariseus e dos escribas? Quando os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram: Senhor, tem alguém aí fazendo a obra do Senhor, expulsando demônios, pregando e tudo, mas essa pessoa não anda conosco não. Então é melhor a gente chegar lá e mandar ele parar. Podemos ir, Jesus? O Senhor aprova essa proposta que parece boa, santa? Aí Jesus disse: não, deixa quieto.
quem conosco não espalha, ajunta. Deixa. Vou repetir aqui, hein? Quem não ouve, murmura. Murmuração é resultado imediato de gente que não está conseguindo ouvir. Outra lição importante do texto. Muitos publicanos e pecadores ouvem melhor do que fariseus e escribas. Outra lição importante. O Senhor Jesus é acessível por toda e qualquer pessoa nessa terra. E louvado seja Deus por isso. Amém? Amém? Estão entendendo? Agora, deixem Lucas 15 e abra sua Bíblia em Lucas 18. Bênção. Lucas 18. Verso 9. É a mesma situação. Publicano e fariseu. Correto? Olha lá, Lucas 18, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Então ele vai contar uma parábola para aquelas pessoas que confiam em si mesmos. Mas antes disso eu preciso que você me ajude a entender isso aqui. Olha lá, pessoas que confiam em si mesmos por se considerarem justos e que desprezam os outros. Me ajude a entender aqui, o que é confiar em si mesmo? O que significa confiar em si mesmo? Na sua própria justiça e... Mas aqui não é nem tanto não confiar em Deus, é não confiar nos outros. Não acreditar nos outros. Pessoas que confiam em si, olha lá, e que se consideram justos. E desprezam os outros. Você já conheceu gente assim? E aí? Neide, já esbarrou em alguém assim? Que confia em si mesmo, se acha justa e despreza outras pessoas? E aí, Pablo, já teve gente assim? Já pensou? E vocês sabiam que Jesus conta uma parábola especificamente para esse tipo de pessoas? E é o que você vai descobrir hoje aí. Está vendo como a Bíblia é joia? Né? Ela pega a gente mesmo, não tem por onde você fugir. Você pensa que não, ela tem uma palavra para você. Né? E ela vai te pegar agora. Né? Então olha lá, o que está dizendo aí? Uma parábola, né? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olha lá, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Ou seja, 2 pessoas tinham o propósito de orar e foram ao templo. Um era fariseu. Para um fariseu, é normal ou anormal ir para o templo com o propósito de orar? Normal. Templo e fariseu e oração são coisas muito normais de acontecer. Correto?
Então, um era fariseu e o outro? E o publicano? Era normal estas coisas? Então aí a gente já começa, né, a entender. O fariseu, posto em pé, porque essa era a posição, né, de se orar, orava de si para si mesmo. Dessa forma. Olha o conteúdo da oração que Jesus cita. E é interessante, né, que Jesus sabe muito bem o que é oração. E ele sabe como é que você ora, como a gente ora. Né? Por isso ele cita aqui como o fariseu orava. E Jesus conhece muito bem a oração do fariseu. Olha lá. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Uau! Você já orou assim? Não sou como o meu marido, não sou como o meu vizinho. Ah, Senhor, graças a Deus eu não sou como o meu professor. Senhor, graças a Deus eu não puxei meu pai. Graças a Deus eu não puxei meu irmão. Olha, fala a verdade, hein? Você já orou assim, não já? Graças a Deus eu não sou venezuelano. Fala sério. Eu mesmo. Eu já falei isso. Graças a Deus eu não sou flamenguista. É sério. Se você vê uma mulher, né, feia, daquele jeito, sei lá. Aí você fala, graças a Deus eu não sou como aquela mulher lá. Já pensou se eu fosse como aquela mulher? Fala sério. Se não orou, pensou. E às vezes pensar é pior do que falar. Não é isso que diz o Provérbios? Provérbios diz que quando você olha para alguém, imagina o mal e morde os lábios, você fez o mal. Está lá, Provérbios. Nós já fizemos isso. Então a nossa oração é farisaica. Né? Olha lá. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, que estava lá com ele. Eram quantos dentro do templo? 2. Estavam em nome de Jesus? Este aqui estava? Ele via o outro como sendo 2? E se não há pluralidade, não tem legitimidade a presença do Deus Emanuel, porque o Deus Emanuel disse que onde houver 2 ou 3, em meu nome, ali estou. Para esse fariseu legitimar e usufruir da presença do Deus Emanuel, tendo em vista que no templo estava ele e um outro, olha ali, tinha 2, ele podia transformar aquela reunião em nome de Jesus e fazer com que o Deus Emanuel se fizesse presente ali e fosse glorificado. Mas esse fariseu perdeu uma grande oportunidade, tinha alguém lá para ele formar uma pluralidade com ele e se tornarem 2. E se fossem 2, o Deus Emanuel estaria com eles. E olha só que maravilha, no templo, um fariseu e um publicano, sendo 2 em nome de Jesus, que maravilha. Mas ele não aceitava isso em hipótese alguma. Qual foi o grande problema do fariseu? Estava no templo, sozinho.
Tinha alguém lá? Tinha. Poderia ser 2? Poderia. Aceitou? Não. E o mesmo acontece com a gente. Nós muitas vezes estamos em determinados lugares e poderíamos ser 2. Meu filho conosco, 2, nós com ele, 2. Aqui poderíamos ser 2 ou mais. Mas nós quebramos isso porque nós não vemos no outro o nosso par. Não aceito. Você, nada, sem chance. E aí, não é em nome de Jesus. E o Deus Emanuel, que disse que estaria conosco todos os dias, mas desde que estivéssemos em 2 e em nome dele, não é desfrutado por nós. Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como aquele e como este que está aqui. Já parou para pensar quantas oportunidades nós estamos perdendo por não sermos 2? Por não vermos aquele que está conosco no lugar certo, na hora certa, diante do certo, mas nós não ouvimos e não o vemos como um par, como uma pluralidade que poderia glorificar a Deus. Tonhonhon. Vamos parar para ver? Isso acontece com os de fora? Não, com os de dentro da nossa casa ali. Quantas famílias se dizem cristãs, mas não tem 2 ou 3 em nome dele? Porque estão juntos no mesmo lugar, mas um olha para o outro e não vê o outro digno de ser um par. De alguém para a gente orar, ter comunhão e nos reunirmos em nome de Jesus para que Ele esteja conosco com tudo aquilo que Ele tem para nós. E aí a gente não cresce, não desfruta do que Ele tem, porque eu não vejo meu irmão, eu vejo um publicano. Uau! Embora esse publicano aqui na parábola é alguém que tinha um desejo de estar aonde? No templo. Fazendo o quê? Orando. Provavelmente este publicano era um eleito. É alguém que estava ouvindo o Evangelho. Por isso estava ali. E a gente vai ver, confirmar isso pelo conteúdo da oração que Jesus diz que aquele publicano fez. E aí eu te chamo a atenção aqui. Eu perguntei, você já fez essa oração que o fariseu fez? Porque nós fazemos estas orações. Quantas vezes a gente vê pecado no outro, defeitos, problemas, e por causa disso não queremos ser 2 ou 3 com aquela pessoa. Uau! Dói o coração da gente, né? Por isso os fariseus e os escribas ficavam irados com Jesus, porque ele tinha a capacidade, pelo que ele falava, ensinava e praticava, dele colocar gente diferente, uma com a outra. Ele, sendo judeu, ele sentava, ele comia, ele estava com aqueles diferentes, ele fazia deles pares. Uau, isso é tremendo. Por isso ele foi chamado de beberrão, de glutão e de amigo de publicanos. Porque ele estava ali, sendo 2, sendo 3. Para dar exemplo para nós, para dizer, olha, vocês têm que sair, vocês têm que misturar aí. Senão a coisa não funciona. E aí ele continua aqui, presta atenção, né? Ufa, que oração difícil a desse
fariseu. Olha lá, não para não, Jesus ainda fala mais. Olha lá, verso 12, né? Não sou como este publicano, olha o verso 12. Jejum, quantas vezes? 2 vezes por semana. E dou o quê? De quê? De tudo quanto ganho. Uau! Cara, crentaço. Esse era um pentecostal perfeito. Um cristão reformado, um presbiteriano puritano, daqueles assim de pedigree. Cara, já pensou? A gente mal jejua uma vez por mês ou uma vez por semestre, e o nosso jejum é fraquinho. E tinha fariseu que jejuava que nem engolia a saliva, né? Andava com a toalhinha assim, ó. E a gente, né? No jejum, só líquido, né? E o líquido do crente que jejua é vitamina de jaca. É aquela coisa, sustância, né? Estou em jejum. E ele dava dízimo do quê? De tudo. Já pensou? Excelente dizimista. Padrão. Um cara que jejuava o tempo todo. E orava, ia ao templo e tudo. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava ouvindo. E quando não se ouve, o que acontece? Murmura. Quando não se ouve, o que acontece? Acusa o outro. Quando não se ouve o Evangelho, a voz, a vontade do Senhor, o que você faz? Condena as pessoas, separa das pessoas, aponta o dedo. E quando você não ouve o que Deus está falando, você faz um monte de coisa com aparência de boa, jejuar, dar dízimo, mas tudo para si mesmo. Porque não ouve. Vamos parar para pensar quantas ações, quantos movimentos nós estamos fazendo nesse mundo que não produzem glória a Deus porque nós não estamos ouvindo. E por não ouvirmos, nós somos como o fariseu. Murmuramos, condenamos, fazemos para nossa justiça e não aceitamos ser dois com determinadas pessoas nessa vida. E aí, olha lá, continua, né? De tudo quanto ganho, ele dá o dízimo. Agora, olha o verso 13. O publicano, estando em pé, longe. Interessante que alguns estudiosos, né, que entendem esse momento aqui, dizem que essa expressão longe é porque eles tinham que ficar num lugar reservado mesmo para esse tipo de pessoas dentro do templo, né? Então, já tinha dentro do recinto uma situação que já criava essa dificuldade, esse estranhamento, esse distanciamento. Mesmo dentro do templo. Né? Mulheres, gentios, judeus, e dentro dos judeus tinha as suas categorias. E aí esse publicano estava lá, em pé, longe,
Mas olha lá, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo... Eu gosto dessa parábola porque ela confirma o que o reino de Deus já ensina para nós. Que Deus conhece as nossas petições, as nossas palavras, mesmo antes de as proferirmos. Tanto de publicano, como de fariseu, de qualquer pessoa. Ele demonstra aqui nessa parábola que ele conhecia bem o que um fariseu fala, mas ele também conhece muito bem o que um publicano fala. Olha lá, ó Deus, sê propício a mim. E aí no original grego, né, tem um artigo definido, masculino. Aqui não aparece, né? Mas tem, ser propício a mim, o pecador. Mas aqui diz, ser propício a mim, pecador. A ideia aqui é que este publicano estava dentro do templo e não importa se havia lá no templo um fariseu ou centenas de outras pessoas e nem quem elas eram, se eram judias, se eram gentílicas, não importa quem estivesse ali dentro. Aquele publicano entra no templo, mas ele entra como sendo o único pecador. Ele não olha ninguém que está lá como sendo pecador como ele, ou pior do que ele. Ele entra, mas como sendo o único. Sabe o que é você olhar para um bando de gente e não vê-las? O outro não via, o fariseu não via os outros como ele, melhor do que ele, mais santo do que ele. O publicano entra e não vê ninguém pior do que ele. Uau! O grande problema da nossa vida é porque a gente sofre, a gente se estraga porque a gente vê os outros como melhores do que nós. Ou seja, pessoas que a gente não quer que seja melhor do que nós, que não sejam mais justos, mais corretos. Esse era o grande problema do fariseu. Ele tinha dificuldade de aceitar os outros como sendo pessoas melhores do que ele. Não aceita. Mas o publicano chega, entra, e ele está muito bem resolvido. Oh, maravilha, é a gente procurar o Senhor e estarmos bem resolvidos. Ele olha e vê e não vê ninguém ali. Ele se vê como sendo o único. Eu sou o cara. Senhor, se o Senhor tem que quebrar o pau com alguém aqui, se o Senhor tem que punir alguém, se o Senhor tem que acabar com alguém, se alguém aqui merece ser disciplinado, chicoteado, rechaçado, expulso, e seja lá o que for, que seja eu. Eu é que mereço. Porque esse homem não se via melhor do que ninguém. E é o que o Evangelho quer fazer comigo e com você.
tirar de nós o olhar farisaico e colocar em nós este olhar e essa definição clara de si mesmo que o publicano tem. Ó Deus, sê propício a mim, o pecador. O problema é que a gente está nesse mundo, dentro da nossa casa, pensando que os outros na nossa casa pecam mais do que nós. Eu já falei para minha esposa, né, e ela está cansada de ouvir, e ela pode confirmar. Eu falo que lá em casa eu estou sendo salvo na rabeira da minha esposa, na sombra dela. Porque ela é a santa, ela é a humilde, ela é que tem fé. Minha esposa tem temperança, equilíbrio. Eu não tenho. E ela fica rindo na minha cara quando eu chego e falo as minhas carnalidades para ela. Quando eu vejo injustiças na televisão, né, eu falo para ela assim, eu resolveria isso aí rapidinho. Aí ela fala assim, do seu jeito, né? Uhum. E resolve mesmo. O problema é que a gente não vê em nossa casa, em nossa família, pessoas melhores do que nós. Nós é que somos os justos, os corretos, os certos. Na igreja, mesmo critério. No mundo, mesmo critério. Mas por que isso? Porque nós não ouvimos. Quando não se ouve, murmura. Acusa, condena. E aqui esse publicano dá uma lição tremenda para nós. Ele não levanta os olhos, ele aceita o lugarzinho dele lá no templo. Ele não está preocupado com o lugar, com a posição. O importante aqui é que ele está ali para abrir a alma dele e dizer, ser propício a mim, o pecador. O fariseu foi lá e viu o publicano e falou, olha, graças a Deus que eu não sou igual a este cara aqui. O publicano foi lá no mesmo lugar, na mesma hora, está ali próximo do fariseu, e ele não olha o fariseu como um pecador pior do que ele. Para ele, só ele era o pecador naquele ambiente. Já pensou quando você na sua casa começar a se ver como sendo você o único que peca? A Cassi não peca, seus filhos não pecam, só você que peca, cara. Já pensou? Tem dia que eu fico tentando achar pecado na minha esposa e não acho. E olha que eu fico ali tempão tentando. Ela fala que tem. Graças a Deus por isso. Mas sabe como é bom você se esforçar para achar pecado em alguém e não achar? Uau. Enquanto que sem esforço nenhum você acha defeitos em muita gente. Não é? É o caso aqui desse publicano. Esse publicano aqui nessa parábola, é claro que é uma parábola, mas esse publicano representa aquele tipo de gente que está muito bem consigo. É um cara que pode ir no templo, ele pode ir para a rua, ele pode ir para qualquer lugar onde tiver gente.
que ele vai saber entrar e sair de lá sem pecar. Tremendo isso. Enquanto que os fariseus e os escribas, doutores da lei, por onde iam, faziam besteira. Onde eles entravam, condenavam. Onde eles esbarravam gente, eles desprezavam, reprovavam, murmuravam. E é o exemplo de duas situações, de duas pessoas que estão aí o tempo todo na nossa história. Nós estamos assim. Não é isso? Agora, vamos lá, olha a conclusão dos fatos aí. Eu gosto da conclusão. Benção. Verso 14. Digo-vos que este, quem é este? O publicano. Este desceu como? Justificado. Para onde? Para a sua casa. Uau! E não aquele. Olha aí, os dois foram ao templo, mas só um volta justificado para casa. E quem é que volta justificado para casa? O que não era justificado pelo fariseu. Quem é que volta justificado para casa? Aquele que o fariseu condenava e reprovava. Isso é um tapa na cara da gente. Não vos admireis se as prostitutas e meretrizes vos precederem no reino dos céus. Maravilha! Olha aqui. Tem pessoas voltando justificadas para suas casas, que você e eu, que a religião, que a igreja, que o sistema, que as tradições, que tudo que existe aí não justifica em hipótese alguma. Não aprova, não limpa, não justifica, não credencia. Mas este voltou justificado. Para onde? Para casa, que é o melhor lugar para você viver como justificado, na sua casa. Eu gosto dessa parábola porque ela foi bem detalhista nesse aspecto. Ele mencionou casa, coisa tremenda. Significa que aquele fariseu voltou para casa sem ser justificado. Uau! Sabe o que é você ter um membro da família que vai na igreja, que ora, que canta, que arrepia, que pula, que dá dízimo, que canta, que tem liderança, faz tudo que é possível lá no templo e fala: oh Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém? Fale amém, igreja. Amém, não é verdade? Mas volta para casa sem ser justificado. E é na casa que a gente se vive, que vivemos mais, nos expomos mais, mas não justificado. Casa deveria ser lugar de gente justificada. E o publicano voltou para casa, desceu para casa, justificado. Amém? Estão entendendo como o evangelho é joia? Eu gosto disso, é simples. Né? Voltou para casa justificado. No templo, reprovado. Por quem? Por aqueles que deveriam ser seus pares. Mas volta para casa justificado. Por quê? Não viu ninguém por onde passou como pecador. Quando você começar a ver só você, o pecador em Goiânia, o pecador na sua casa, o único pecador na Remide, nem o pastor da igreja peca, é só você que peca. Já pensou? Aí você volta para casa justificado. E eu vou até além, né? Vou espiritualizar um pouco aqui.
e você está indo para casa justificado. Amém? Bênção. E aí ele conclui, né? E não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você está entendendo aí? O que é mais fácil? Se exaltar ou se humilhar? Para a gente concluir e ir embora para casa. O que é mais fácil ou o que é mais difícil? Vamos repetir aí a conclusão, por favor, leia aí para mim. Todo aquele que se exalta será, e todo aquele que se humilha será. Então, o que é mais fácil ou o que é mais difícil? Se exaltar ou se humilhar? Vamos lá, vamos pensar com a cabeça do reino. Pensa com a cabeça do reino. Não pensa de forma eclesiástica, não, nem religiosa. Pensa com a cabeça do reino. O que é mais fácil para quem é do reino? Se humilhar ou se exaltar? Vamos lá, isso aqui tem a cabeça do reino. Isso aqui deve estar... Acho que ele já sabe a resposta, tá aqui. Mais ou menos, estamos juntos. E aí, gente, pensa com o reino. O que é mais difícil para alguém que é um publicano eleito? O que era mais difícil para esse publicano? Se humilhar ou se exaltar? Se exaltar. O que é mais difícil para quem foi invadido pelo reino de Deus e que está cheio de graça, cheio de perdão, cheio de amor? O que é mais difícil para ele? Odiar. O que é mais difícil para ele? Não perdoar alguém e não perdoar. O que é mais difícil para nós? Odiar alguém, não perdoar alguém, não se exacerbar, não fazer acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoas para nós é impossível. Você pode até tentar, eu quero, eu não quero, eu quero. Você não dá conta de fazer distinção de pessoas. Você se vê fazendo besteira, besteira no bom sentido, né? De sentar com gente que você talvez não sentaria jamais se o reino de Deus não estivesse dentro de você. Você daria, enfiaria a mão no bolso e você dá, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Para você o mais difícil é não dar. Então eu falei, pensa com a cabeça do reino. Porque se você pensar por você mesmo, você vai dizer, o mais difícil é se humilhar. Não, meu irmão. Para nós, para os eleitos, para aquele que já foi morto com Cristo, que o reino entrou e domina, e que está ouvindo quando ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse que ouve, o publicano que ouve, o pecador arrependido que ouve, para ele o mais difícil é se autoexaltar e não negar a si mesmo, não morrer. Eu fico pensando, as pessoas dizem para nós, o mais difícil, como é que eu vou negar a mim mesmo, abrir mão da minha vontade? Isso é tão difícil, pastor. Não, meu irmão, difícil é o oposto. Difícil é você querer se impor, aparecer, desprezar alguém, negar, rejeitar alguém, condenar alguém. Isso é difícil. Por exemplo, para quem é do reino, o mais difícil para quem é casado é separar um do outro. Tem adultério, tem pecado, tem um monte de coisas. Mas para ele, o que é mais difícil? Separar.
Ele até faz força, e a população é boa para dar força, né? E até a igreja, tem igrejas boas para fazer separação. Né? Tem que pensar em você, chega, já fez tudo, tem que valorizar. Se você fizer isso, você vai ver, ele vai aprender, e vem, vamos orar, e faz oração, e jejum, e tal. Para nós, o mais difícil é fazer a nossa vontade. É? Ou não? Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê força. Eu gostaria de concluir dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque se você ouvir, não vai ter murmuração. Se você ouvir, o publicano vai ser seu par. Se você ouvir, você vai ser 2 ou 3. Se você ouvir, só você peca. Só você merece não estar aonde você está. Que Deus nos ajude, que essa palavra seja guardada no nosso coração e que ela gere propósitos na nossa vida. Que a gente comece a olhar qualquer pessoa nessa terra como sendo possível eu e ela nos reunirmos em nome de Jesus. E Ele vem estar conosco, com tudo aquilo que nós precisamos. Mas para isso eu tenho que olhar quem e aquele que ali estamos como alguém que não é pecador como eu sou. Amém? A palavra de Deus nessa noite para nós é para dizer para nós, para a gente, abaixar o facho. Menos. Diminui aí, viu, Felipe? Menos. Neide. Menos. Para com esse negócio aí de pensar que não. Aceita, pode ser. Viu, Sandrão? Menos. Tem publicano aí, 10. Ok? E não vamos fazer o contrário, também não vamos condenar o fariseu assim não. Porque, não, calma. Não põe o fariseu como... Como é que o publicano viu o fariseu no templo? Não. Olha aí como é que a gente tem que olhar para o fariseu. Não vê-lo. Exato. Se está assim é porque você está vendo, minha filha. Se você fez assim, está vendo? Como você é má? Menos, minha filha. Quando eu fizer essa pergunta, daqui a um tempo você vai responder: uai, pastor, eu não estou vendo ninguém. Lembra da mulher que foi apedrejada? Iam jogar pedra nela, aí Jesus entrou e Jesus falou assim: olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí foi todo mundo saindo. Aí Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores, mulher? Não tem ninguém. E por que ela falou não tem ninguém se ficou Jesus lá? Porque ela olhou Jesus não como um acusador. O olhar daquela mulher foi tremendo. Ela poderia dizer para Jesus: onde estão os teus acusadores? Jesus perguntou. Ela poderia dizer assim: olha, aqueles foram embora todos, só ficou o Senhor. E o Senhor, se ficou, é o Senhor que tem o direito de me. Mas ela não viu Jesus como acusador. E aí Jesus disse: vá em paz, nem eles te condenam,
e nem eu. Que Deus nos dê essa graça, da gente começar a olhar e não vermos pessoas indignas de andarem conosco e de serem dois, ou vamos estar abertos, porque Deus tem dois e Ele prometeu que vai estar conosco. Só que para isso acontecer, eu tenho que aceitar estar com essa pessoa aqui. Eu tenho que aceitar estar com Ele em nome para que Ele venha estar com. E essa pessoa pode ser quem? Um publicano, um fariseu, uma meretriz. Gente, pode ser o Lula, Bolsonaro, qualquer um. Até o Alexandre de Moraes. Tudo é possível. O Evangelho faz isso, mas o Evangelho quer primeiro que eu ouça. Porque se eu ouvir, eu não murmuro. Se eu ouvir, eu não vou separar, não vou condenar e vou aceitar quem Ele quer que ande comigo. Para sermos dois, em nome dEle. E aí Ele vem estar conosco. É isso que faz diferença em Goiânia, em qualquer lugar da terra. Deus está trazendo muita gente para andar conosco. Só que a gente não aceita. Essa aí não. Eu ia... Não, sem chance. Está murmurando. Não está ouvindo. Quem ouve, não murmura. Amém? Bênção? Vamos ficar em pé? Eu gosto nesse momento quando eu peço para vocês ficarem em pé, porque eu fiquei aqui em pé e vocês sentados aí o tempo todo de boa, né? Então agora vocês fiquem em pé e nós vamos orar, né? Bênção? Que essa palavra gere propósitos na nossa vida, né? E que Deus seja glorificado. Amém? Então vamos orar. Quem vai orar? O Eduardo. Vem aqui, Eduardo, pega o microfone e ora conosco. Senhor, meu Deus, nós oramos a Ti nessa hora e somos gratos a Ti por essa palavra. Te louvamos, Senhor, pelos ensinamentos preciosos aqui dessa noite, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, entender, Pai, e fazer aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu querer. Entender, Jesus, que nós somos, Jesus, pecadores, Pai. Que nós não somos bons, nós não somos melhores que ninguém. E que nós temos que nos humilhar, Senhor, porque aquele que se humilha é o Senhor que exalta. Senhor, que o Senhor possa trabalhar essa palavra conosco. Senhor, que nós possamos não ver ninguém, Pai, para apontar o mínimo de dedo que seja. Porque nós precisamos enxergar somente a Ti e pedir misericórdia somente a Ti, ó Pai. Só o Senhor pode. Jesus, nos ensina, Senhor. Nos ensina a entender, Papai, que nós não temos nada, que nós não somos nada. Mas é o Senhor quem é nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor, por essa palavra, pela vida de cada um. Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares e que durante a semana nós possamos estar meditando, Papai, nessa palavra que aprendemos hoje. E praticando, Senhor, essa palavra, Senhor. Reunidos, Senhor, 2 ou 3 no Teu nome. Seja